Eu quero falar para você a respeito de como você pode fazer para que você possa pisar Satanás e as obras dele. Às vezes você é aquela pessoa que está precisando muito de uma libertação, de uma cura, de uma provisão financeira, e o diabo está lá, amarrando a tua vida. Que nem só os caras aí contou agora. O dinheiro era dele, estava na mão dos outros, teve que recorrer na justiça. Mesmo assim, o diabo amarrando. No dia que ele vem, faz um voto com Deus, aquilo desamarra. Por quê? Porque ele chamou Deus em cena. Ele trouxe Deus em cena. Na verdade, o que ele fez foi trazer um aliado para o lado dele. O que é um aliado, pastor? Aliado é alguém com quem você tem uma aliança. A palavra aliado vem de aliança. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não vou perguntar quem se lembra, né? Porque acho que não tem ninguém daquela época aqui, né? Mas você já aprendeu na escola. Na Segunda Guerra Mundial, existiam dois grupos de países. O lado dos mocinhos, vamos dizer assim, né? Segundo a história conta, eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia. Naquela época, eram chamados de aliados. Do outro lado, estava o Japão, a Alemanha e a Itália, chamada de eixo, né? Então era o nome que se dava a esses grupos. O eixo, Japão, Alemanha e Itália. Os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. A Inglaterra, presta atenção, ela estava quase sendo invadida pelos alemães. Quase, por muito pouco, a Inglaterra não foi invadida. Mas um cisco que não foi. Mas por quê? Porque os Estados Unidos entraram na guerra como aliados da Inglaterra. Estados Unidos é uma potência, né? Natureza, natural, longe do campo de batalha. Se não fosse pelos Estados Unidos, gente, ter entrado como aliado da Inglaterra naquela época, a língua oficial da Inglaterra não ia ser o inglês hoje não, ia ser alemão. Sabia? Se a Rússia e os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra como aliados da Inglaterra, a Inglaterra hoje falaria alemão. Mas por causa dos aliados de peso, a Inglaterra conseguiu resistir e acabou no final sendo um dos vencedores da guerra. Amém, pessoal? Isso é que é um aliado. Só que para você ter um aliado do seu lado, você tem que chamar o aliado. Você tem que apresentar uma proposta para o aliado. Agora, vamos colocar isso na nossa vida. Não sei a luta que você está passando, mas você quer esmagar Satanás. Só que às vezes você não tem força sozinho. Você tem boa intenção, você quer sair do problema, você quer receber a tua cura, você quer ver o capeta sair, você quer ver o fracasso financeiro embora, você quer ver a contenda embora, mas você não tem força às vezes, parece. Você ora, parece que não acontece nada. Você repreende o mal, o nome de Jesus, parece que a coisa não vai. Então você precisa de um aliado. Pastor, será que eu posso pedir para o senhor orar por mim? Claro que pode, não tem problema nenhum. Pastor, será que eu posso pedir para algum irmão orar? Claro que pode. Só que o melhor aliado seu sempre vai ser Deus. Porque tem hora que você pode precisar de mim, eu não estou ali. Não é verdade? Tem hora que você vai precisar do irmão, ele não vai estar ali. Tem hora que você vai pedir oração para alguém, às vezes aquela pessoa está pior do que você, está mais desanimado que você. Aí ela até finge que ora, mas está mais detonada que, quer dizer, fracasso total. Então por que não ir direto no Todo-Poderoso? Por que não ir direto para Deus e fazer o Senhor Deus entrar na tua vida como teu aliado? Aí ninguém vai te derrotar, mas aí você passa como um rolo compressor em cima do diabo, em cima das obras dele, das doenças dele. Então você tem que aprender a chamar Deus em cena, Deus do teu lado. Ele já está do teu lado na realidade. Ele só precisa de uma atitude sua para que ele possa se manifestar. É isso. O impossível ele pode fazer. Então deixa ele fazer. Aí você vai perguntar, pastor, como é que eu faço para que Deus possa agir do meu lado, ser meu aliado?
Como a comparação que o senhor fez aí, né? Na Segunda Guerra, os americanos se aliaram à Inglaterra, os russos também, depois se desaliaram de novo, né? Mas naquela época eles se aliaram e eles venceram assim, grandemente. Como é que eu posso ter um aliado para vencer meu inimigo? Então presta atenção. Jacó já era um homem do povo de Deus. Você conhece a história de Jacó? Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então, como a gente, até muitas vezes quando a gente vai orar, a gente fala assim, né? Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim ou não, gente? A gente fala isso, porque é um Deus de vivo, de pessoas de fé. Abraão foi um homem de fé, Isaac foi um homem de fé, Jacó também foi um homem de fé. Então Jacó já era um homem de Deus. Só que Jacó, no momento que você vai ler, ele estava numa pendura danada. Ele estava fugindo de medo do irmão, ele estava sem dinheiro, ele estava humilhado, ele estava simplesmente no fundo do poço. A única coisa que ele tinha consigo era uma botija de azeite, que azeite naquela época podia ser trocado por alguma outra coisa. Era uma espécie de dinheiro, né? Podia se trocar por comida, talvez um animal para se poder locomover. Mas era a única coisa que ele tinha, uma botija de azeite. Então Jacó, naquele momento, ele era de Deus. Mas olha a vida que ele levava. Sim ou não, gente? Amém, pessoal. A vida que ele levava. Gente, não adianta falar que é de Deus, tá? Se a vida não está indo bem. Tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa acha, eu sou de Deus, por que a minha vida não muda? Peraí, tem alguma coisa errada, porque tem que mudar. Se a gente serve um Deus vivo, ele tem que se manifestar. Só que o problema é que Deus às vezes não se manifesta por culpa da gente. É que a gente fica acostumado, fica conformado, fica parado, não age, não reage. Às vezes a gente não sabe como chamar a Deus, às vezes é falta de entendimento. Às vezes é rebeldia, a pessoa não quer sair do erro, a pessoa não quer obedecer a Deus, né? E às vezes é medo de agir. E isso acontece com muita gente, medo de agir. A pessoa quer Deus, ela quer que Deus faça algo, que Deus lute do lado dela, mas a pessoa muitas vezes tem medo de agir na fé. Então o que o Isaac fez naquele momento? Ele deve ter pensado assim, ó, escuta, meu pai, o Isaac, ele sempre falava de Deus. O meu avô, o Abraão, sempre falava de Deus, que era um Deus todo-poderoso, que era um Deus mais que suficiente, que era um Deus de milagre, um Deus de vivos, um Deus do impossível. O meu pai, imagino o Jacó pensando, né? Ou falando consigo mesmo, meu pai, o Isaac, nasceu por um milagre. Meu avô não podia ter filho com 100 anos, com 99 anos. Minha avó estava lá com 89, não podia ter filhos. Mas Deus, esse Deus que eu creio, fez um milagre na vida dos dois e meu pai nasceu, o Isaac. Meu pai Isaac, puxa, ele encontrou uma mulher de Deus, a Rebeca, para casar com ele. Que mulher de Deus! Deus preparou o caminho e foi feliz. Agora eu estou nessa pendura, nesse fundo de poço, eu quero experimentar esse Deus na minha vida. Veja, Jacó tinha tudo contra ele. Aí ele fez algo que mudou a história. E não adianta, viu? Ou a gente age, porque ninguém vai poder agir no seu lugar, ou a gente sofre. Então age com fé, que Deus entra na parada. E quando Deus entra na parada como teu aliado, não tem para ninguém. É bênção sobre bênção. Pega a sua Bíblia, por favor, então. Gênesis 28. O que Jacó fez que mudou a vida dele? Vamos lá. Versículo de número 20. Gênesis 28, versículo 20. Naquele lugar, de noite, nem travesseiro ele tinha. Dormiu, pôs a cabeça em uma pedra. Depois ele teve um sonho, depois acordou. Olha o que aconteceu. Versículo 20. Fez também Jacó O que Jacó fez, gente? Um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então
o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? O dízimo. Olha para cá, por favor, presta atenção, gente. Jacó estava ali naquela pendura, repito, naquela pindaíba é falta de grana. Quando ele chega e faz um voto com Deus: se Deus for comigo, me der pão, me der condição de eu empreender a minha viagem, e de modo que eu volte para minha casa em paz. Porque o Jacó queria voltar para casa, mas ele não queria voltar humilhado. Então ele fala: que Deus me faça voltar em paz. A palavra paz, no hebraico, todo mundo conhece, acho que todo mundo conhece, é shalom. Amém, pessoal? Como é que é a palavra? Shalom. Não é má, né? Shalom, né? A gente abre a boca e faz som de A, mas não é. É shalom, que significa paz. Só que não é só paz. A palavra shalom, ela tem um amplo significado. É paz, prosperidade, quer dizer, paz na financeira, paz na saúde, paz na família, paz no casamento, paz na vida espiritual, paz em tudo. Jacó queria voltar para casa honrado. Quando ele fala voltar em paz, é voltar de cabeça erguida, tranquilo em tudo. Então ele faz um voto com Deus: se o Senhor for comigo, de modo que o Senhor me conduza em paz, me der pão para comer, me der roupa para vestir, e me trouxer de volta para casa em paz, tudo que passar pela minha mão, eu te darei o dízimo. Veja que ele faz um voto de ser um dizimista. Amém, pessoal? Você vê que ele faz um voto grande com Deus, porque o Jacó ficou rico. E então, o que acontece? Naquele momento que ele faz o propósito com Deus, ele entra em aliança com Deus. Veja, quando ele faz um voto com Deus, gente, ele traz o aliado para ele.